Tudo bem, pessoal? Vamos rezar um pouco, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos fazer aqui uma live oracional. São 9h54 da noite. Vamos rezar um pouquinho, né? Pessoal, vai compartilhando a live nas páginas, nos grupos, no seu Facebook. Meu irmão e minha irmã, vamos rezar juntos. Vou pedir para vocês compartilhar a live. Compartilhem nos grupos católicos, nas páginas católicas. Compartilhem nas redes sociais. Chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir. Vamos juntos, unidos, vamos compartilhando, convidando os amigos para rezar conosco. Vamos evangelizar agora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica. Vento impetuoso, chama que queima e purifica. Amém, pessoal? Vamos rezar juntos então? Pessoal que está chegando na live, paz de Cristo, amor de Maria. Vamos fazer uma live oracional agora. Tua presença me acolhe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adorarei, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo. A gente vai fazer uma partilha da palavra, fazer um momento de oração. Eu não ia entrar hoje, mas senti a necessidade de entrar. E eu gosto muito dessas inspirações porque quando ela vem do alto, né? Ela vem direcionada, de maneira acertada, né? Para algum coração, para alguma alma, né? E vamos juntos nesse momento. Coloque a mão no teu coração, se você deseja. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Juntos, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus diz para nós no Evangelho de João, que eu vou partilhar com vocês. Em verdade, eu vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Vocês ouviram bem? Vocês ouviram bem o que Jesus disse no Evangelho de capítulo 14, versículo 12.
em verdade eu vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Veja, foi Jesus que disse isso, né? Quem crê em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores. Mas espera aí, fazer obras maiores que a de Jesus? Fazer obras maiores que a do Senhor Jesus? Sim, é o que ele está dizendo. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, só que tem um detalhe, fará ainda maiores do que estas. Eu pergunto, você crê? Por que que Jesus disse isso? O que ele estava querendo dizer com essa palavra? Porque ele, sendo Deus, ele está dizendo que se nós cremos nele, nós faremos as obras maiores do que a dele. Jesus está dizendo com essa palavra assim. O ensinamento dessa palavra é: me fugiu exatamente a palavra que a colocação que eu queria colocar me fugiu. Mas o sentido dessa palavra está: quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê, fará as obras que, palavra crer, fará as obras como eu faço, porém fará ainda maiores. O sentido, o ensinamento dessa palavra está nisso. Que tudo é possível ao que crê pela fé. O que o Senhor está querendo dizer é: pelo dom da fé nele, pela nossa adesão a ele, pela nossa confiança nele, por aquilo que depositamos nele, por aquilo que acreditamos nele, pela fé que temos nele, de que ao nome dele tudo é possível, nós faremos as obras maiores do que imaginamos. É claro que a maior obra que Jesus fez é a obra da redenção. Mas o significado, o sentido dessa palavra é: crendo nele faremos grandes coisas. Em nome dele faremos grandes coisas. Que o chamamento que ele faz a nós, e pelo dom da fé que ele derrama em nós, nós faremos ao nome dele e pela fé nele grandes coisas. Interessante, tudo que pedirdes em meu nome. Mais uma vez Jesus diz: em meu nome. O que significa esse meu nome? Qual é um outro ensinamento? Quando Jesus diz: fará as obras que eu faço, quem crê em mim fará as obras que eu faço maiores do que estas. Vamos para Abraão, que é conhecido como o patriarca da fé. Deus deu uma promessa a Abraão. Um filho. Filho esse que era o filho da promessa.
Vocês não fazem ideia, nós não podemos fazer ideia de o quanto Abraão desejou esse filho. Só que tem um detalhe, Deus deu esse filho. Mas Deus pediu esse filho em sacrifício. Veja o dilema. Veja a confusão na cabeça de Abraão. Peraí, aquilo que eu mais almejava na minha vida, se você não sabe, naquela época, quem não tinha filhos, era terrível, era tremendo a confusão psicológica, emocional daquela pessoa. Era tido até como uma pessoa amaldiçoada e não querida por Deus. No Antigo Testamento, aquela família, aquele pai, aquele casal que não tivesse filho, era doloroso. Era tido como uma maldição. Vocês vão entender. Agora veja. Aquilo que Abraão mais almejava, Deus deu. O filho. O filho. De repente, esse filho amado, esse filho querido, esse filho da promessa, Deus pede a Abraão em sacrifício. Quando Abraão estava subindo com seu filho no Monte Moriá, o filho olhou para Abraão, imagine a cena. O filho olhou para Abraão e disse: Pai, estamos indo para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? Agora você imagine a vítima ali olhando para o pai. Abraão disse bem assim: imaginemos com o coração partido, né? Deus providenciará o cordeiro. Abraão sobe. Quando ele chega lá em cima, que ele estende, enfim, tem toda a preparatório, né? A preparação. Quando ele estende a faca para matar, é forte isso, para matar o seu próprio filho, hein? Um anjo aparece e diz: não estendas mais a mão para o seu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus. Em outras palavras, eu sei que você crê, a tua fé é uma fé que era uma fé para patrocinar todas as outras fés, né? O pai da fé. Ou seja, a fé de Abraão agradou a Deus. Porque é improvável um pai matar um filho, né? Em nome de Deus. Mas veja, Abraão teve essa fé. Eu creio. O meu amor a Deus é maior que tudo. É isso que Jesus está falando. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores. Ou seja, a nossa fé, o depositar tudo nele, a confiança toda nele, aquilo que diz o apóstolo Pedro, pois ele tem cuidado de nós. O nosso amor acima de tudo a Jesus fará com que as nossas obras seja grande em Deus e diante de Deus. E aí vai continuar a palavra de Deus. Se amais, observareis os meus mandamentos. Ora, se nós temos fé, se nós cremos, é preciso obedecer.
É preciso obedecer. Observar. Obedecer. Porque não adianta dizermos que temos fé e viver uma vida incoerente àquilo que acreditamos. A nossa vida, a nossa caminhada, a nossa vida deve ser um reflexo daquele que acreditamos. Não tem meio termo. Não tem dois caminhos. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passar disso vem do demônio, disse Jesus. Vem do maligno. Ou és quente, ou és frio. O morno, ele vomita. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. O Espírito da verdade. Esse outro defensor que ficará para sempre conosco é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito da verdade. E a verdade é Jesus, ou seja, o Espírito do Senhor Jesus. Que o mundo não é capaz de receber. Nem o vê, nem o conhece. Jesus disse no versículo 18: não vos deixarei órfão, voltarei a vós. Para você entender que eu não vos deixarei órfão e eu voltarei a vós. Vocês vão entender. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você está vendo Jesus? Você está vendo o Senhor Jesus? Não. Nós não estamos vendo o Senhor Jesus. Nós não estamos tocando no Senhor Jesus. Nós não estamos ouvindo o Senhor Jesus. Posso dizer que nós não estamos nem sentindo o Senhor Jesus. Porque fé não é sentimento. Mas veja, de que maneira o Senhor se faz presente? De que maneira o Senhor nos confirma isso? De que maneira o Senhor vem a nós? De que maneira o Senhor nos convence? É pela ação do Espírito Santo. Quando ele diz assim, ó, não vos deixarei órfão, eu voltarei a vós, ele está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. O meu Espírito Santo. Entende a importância de sermos amigos do Espírito Santo? Entende a importância de sermos íntimos, ligados ao Espírito Santo? E se o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que é o Espírito da verdade, ele nos guiará na verdade. E ele vai nos orientar, nos dar o discernimento do pecado, da mentira, da falsidade, daquilo que nos separa de Deus, daquilo que não é bom para nós,
daquilo que não é bom para a nossa amizade com Deus, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve. O Espírito Santo vai nos dando o discernimento dos Espíritos, para que a gente possa discernir, separar aquilo que vem de Deus, aquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. E se o Espírito é santo, ele há de nos santificar. Amém, pessoal? Nós já vamos fazer um momento de oração, mas nós estamos aqui vivendo um momento de partilha da palavra. Jesus disse assim ainda: se me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Veja, se alguém me ama, guardará a minha palavra. A gente, nesses tempos, no dia a dia a gente vê muitas pessoas dizendo: eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus. Será? Porque a fé em Deus, o amor a Deus, exige obras de conversão, exige práticas e obras concretas. A fé em Deus, e se cremos, e se dizemos que temos fé, então a primeira coisa é obedecer. Sem obediência, uma vida desordenada, uma vida que não há obediência à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, não é uma vida autêntica de fé. E não é uma vida autêntica em Deus. Primeiro, então a fé exige obediência, como Abraão obedeceu. Jesus está dizendo: quem me ama guardará a minha palavra. Então, ou seja, repito, muitos dizem: eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus. Será? Para que isso seja de fato autêntico, para que a nossa fé seja autêntica, é preciso uma obediência. Primeiro, obediência é o contrário de desobediência e uma vida desordenada. Segundo, eu amo a Deus. Mas Jesus está dizendo: quem me ama guarda a minha palavra. Outro princípio, obediência, guardar a minha palavra. É claro, entendamos bem,
nós estamos em um processo de santificação, em um processo de conversão, em um processo de busca. Mas veja, há a busca ou há um interesse em viver uma vida, em permanecer na minha vontade, no meu eu, no meu desejo, no pecado. Eu quero... Santa Gema Galgani foi uma santa muito mística. Se você olhar a vida de Santa Gema Galgani, você vai ver que ela foi uma jovenzinha que sofreu demais. Morreu muito nova, com 23 anos. Mas ela diz assim, que quando nós lutamos contra o pecado e para ser fiel a Deus, de uma certa forma, a santidade está se manifestando na nossa vida, porque nós estamos buscando a santificação. Agora, quando nós permanecemos no pecado, é diabólico, porque queremos alimentar a nossa vida, a nossa carne no prazer. E alimentar a carne não é só numa vida desregrada sexualmente. A gente pode alimentar a carne de diversas maneiras. Tem pessoas que alimentam o prazer da carne de muitas maneiras. Uns no sexo, outros na bebida, outros nos jogos, outros na vaidade, no orgulho, na soberba, na autossuficiência, no comprar demais, no comer demais, no ostentar demais, ostentar casa, ostentar carro, ostentar. Ou seja, aqui nós poderíamos falar de muitas coisas, mas veja, a fé, se nós acreditamos, nós confiamos que Deus cuida de nós. Então, se Ele cuida, eu obedeço, eu confio, porque Ele diz que se eu crer nele, eu farei as obras até maiores do que Ele. Jesus está dizendo assim, é claro que nós não faremos as obras maiores do que Jesus, mas que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, ora, vocês farão grandes coisas, confie, tenham fé, deixe que essa fé venha à tona. Permita-me que a minha palavra, permita-me que o meu Espírito Santo acorrente dentro de você e dentro de mim o demônio que há em nós e que o anjo bom venha à luz. Isso aqui é filosofia, né? É uma palavra dos livros de filosofia. Que nós somos uma mistura de anjos e demônios, que o processo educacional, e aqui eu vou jogar para o campo da teologia, que o processo espiritual da nossa intimidade com Deus vai acorrentando o demônio que há em nós, ou seja, aquilo que há de ruim que há em nós, para que o homem bom, para que o anjo bom cresça em nós. E aí é interessante, porque aí, aqui o Evangelho de João, essa palavra teológica maravilhosa vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Vocês são a videira, aliás, eu sou a videira e vocês são um ramo. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se nós estivermos desligados da videira que é Jesus, nós vamos secar. Nós vamos morrer. Meu irmão, minha irmã, querido filho e filha da igreja, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Isso está claro, meu irmão e minha irmã? Está claro isso?
Nós precisamos entender que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ora, se nós não estivermos ligados nessa videira, se nós estivermos separados, cortados, nós vamos secar. E por mais que nós relutemos, por mais que muitos relutem, não tem outro caminho, porque em todos nós foi implantado o Espírito de Deus, o sopro da vida, o Ruá. Todos nós, de uma certa forma, somos seres divinos, divinizados. Somos uma parcela do Criador. Somos uma criatura do Criador. Somos uma vontade de Deus. Deus quis você. Você não é obra do acaso. Você não é obra do nada. Deus quis você. Deus quis eu e você. Uma vez, esses tempos atrás, eu estava em um bairro vizinho e um rapaz disse para mim: eu sou ateu. Não acredito. Eu sou ateu. Mas interessante, ele comprou um dos meus materiais de evangelização e deu de presente a uma pessoa que estava querendo comprar e não tinha o dinheiro. Será que de fato ele é ateu? Ou seja, aquele ato de bondade foi a manifestação da presença de Deus no interior dele, na pessoa dele. Mas veja, o seu orgulho, e aí infelizmente, aí é um orgulho pessoal dele, diz: eu não creio em Deus. Ou seja, eu não preciso, né? Mas a sua atitude manifestou Deus. E Deus jamais se afasta de nós ou nos abandona, mesmo daqueles que diz que não creem. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Ele nos quis. Se Ele me quis, se Ele te quis, se Ele nos quis, Ele não pode negar a si mesmo. Nós somos uma vontade de Deus. E se nós somos uma vontade de Deus, o Espírito de Deus está conosco. Uma parcela desse Espírito está conosco. Então o Senhor não é aquele pai, aquela mãe que nos coloca no mundo e diz: se vira, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Se nós não fazemos isso com os nossos filhos, muito menos o Senhor. Então, para finalizar essa partilha, Jesus ainda diz:
Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. E vos designeis para que vais e produzais fruto. Interessante isso, né? Não foi você que escolheu, não foi eu que escolhi. Nós fomos escolhidos, nós fomos queridos, nós fomos designados, nós fomos desejados, nós fomos desde o princípio, amado, querido e desejado, escolhido por Deus. Então, veja que interessante, não fomos nós que o escolhemos, e nem depende de nós escolhemos. Eu aceitei Jesus. Nós ouvimos muito essa expressão. Mas antes que nós o aceitássemos, Ele já nos tem aceito. Ele já nos escolheu. Ele já nos escolheu. E essa escolha, meu irmão e minha irmã, é uma escolha do céu para a nossa vida. Então você é amado, querido por Deus. Por que muitas pessoas se suicidam? Por que muitas pessoas estão com um sentimento de inferioridade, com um sentimento de indignidade, vivem tristes, amargurados, alguns se suicidam? Se sentem rejeitados. Porque não tomou posse dessa palavra. Do amor de Deus. E eu finalizo para a gente rezar. E esse é o amor de Deus. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado em nossos corações. Ou melhor, e o amor de Deus é derramado em nossos corações nessa noite. O amor de Deus é derramado em nossos corações nessa noite pelo seu Espírito Santo que nos é dado. Espírito esse da verdade. Espírito Santo que precisamos. Amém? Teria muitas coisas a partilhar. Teria muitas coisas a partilhar sobre a palavra de Deus. Mas vamos rezar um pouquinho, né? Eu vou ler uma passagem para vocês. Eu vou ler uma passagem para vocês que me veio agora. Estou olhando um comentário aqui, a irmã disse assim, que tem que ser regado todos os dias, todas as horas e minutos da nossa vida. Verdade. Maria de Fátima. Você tem uma planta, se você não rega, ela seca e morre, né? Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35. Olha que interessante isso. Veja a fidelidade, o amor de Deus para comigo e com você.
quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tribulação, ou seja, tudo isso nós passamos. É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem? Aí o apóstolo Paulo vai falando de realidades que eu e você vive. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E aí nós podemos acrescentar depressão, desemprego, problemas na família, coronavírus, pandemia. Quantas coisas a gente poderia ficar acrescentando? Versículo 37. Mas em tudo isso somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. Veja, o amor de Deus nos torna e nos faz vencedores. Porque o amor de Deus nos completa. E o amor de Deus é o Espírito Santo derramado em nosso coração. Tenho certeza de que nem a morte, nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os presentes, nem o futuro, nem os demônios, nem a altura, nem a profundeza poderá nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja quanta coisa. Nada disso nos poderá separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é tão grande que nem a morte separa. Para a gente rezar, eu vou falar mais um versículo que diz assim, ó. Lembra quando Marta e Maria foi até Jesus e disse... Elas disseram raivosas, indignadas com Jesus, tristes. Foram ter com Jesus e disse: se você tivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Foi braba. Foram nervosas. Jesus disse: ele não morreu. Aí depois ele vai dizer: mas ainda, mesmo que alguém tenha morrido, mesmo aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, Jesus, ainda que tenha morrido, viverá. Gente, essa é a nossa fé. Ou nós cremos isso ou nós não cremos. Tem certas coisas na palavra de Deus que não tem meio termo, entende? Não tem dois caminhos. A palavra de Deus ela é incisiva em alguns aspectos. Ou seja, não há dois caminhos, não tem meio termo. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós cremos no amor de Deus ou nós não cremos no amor de Deus. Ou nós cremos e temos fé em Jesus ou nós não temos. Ou nós cremos na ressurreição ou nós não cremos. Ou nós rompemos com as obras das trevas ou nós rompemos. Não dá para misturar duas coisas. Como eu dizia uma vez numa catequese, não dá para misturar outros deuses, espiritismo com cristianismo, vida de pecado com vida com Deus. Não dá.
Moisés diz para o seu discípulo, que seria Josué: não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Entende? É um caminho. Tem uma passagem que o apóstolo Tiago vai dizer assim: vocês creem em Deus? Fazem bem. Mas os demônios, os diabos, também creem e estremecem de medo. Você sabia que o diabo crê em Deus? Você sabia que o demônio crê em Deus? O demônio tem fé em Deus, viu? O diabo, Satanás, espírito maligno, qualquer nome que nós queiramos colocar, crê em Deus. Tem fé em Deus. Ponto. Mas qual é a diferença? A diferença é que ele não obedece. Quando não, ele é orgulhoso, ele não obedece. Ele não se sujeita, não se submete à vontade de Deus. Entende isso? Essa é a diferença. Entende quando nós não obedecemos? Quando nós... Veja aonde a desobediência... Veja como a desobediência e o orgulho está do lado de quem? Está do lado do demônio. Quando nós vivemos isso, nós estamos vivendo segundo a vontade do demônio. Orgulho, desobediência, já que Jesus diz que quem me ama guarda a minha palavra. Ou seja, se nós amamos o Senhor, nós guardamos a sua palavra. E ponto final. Amém, gente? Vem Espírito Santo sobre nós nesta hora. Coloca a mão no teu coração, vai pedindo o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre a minha casa, sobre a minha família. Vem Espírito Santo sobre o meu coração. Convença-me, ó Espírito de Deus. Convença-me, Espírito da verdade, a fazer a vontade do Senhor, a viver a vontade de Deus. Vem Espírito Santo e nos envolva. Socorro Tavares, é isso mesmo, é essa oração. Vem Espírito Santo e nos envolva. Nos envolva. Envolva o Brasil. Envolva a nação brasileira. Envolva a face da terra. Envolva a nação, o mundo. E não pensemos nós, porque a todo momento nós rezamos pedindo o fim da pandemia e temos mesmo que intensificar nossa oração. Temos mesmo que jejuar, clamar a Deus para o fim dessa pandemia. Mas ela é consequência do pecado. Não pensemos nós que essa pandemia veio do nada, não. Não cai uma folha seca sem a vontade de Deus. Ela é consequência do pecado. Por que que o Brasil está com tantos picos? Uma pessoa colocou aqui, ó,
Maria da Conceição, depois a Maria de Fátima, 30 mil pessoas, 31 mil pessoas morreu por coronavírus. Tudo consequência do pecado. E muitos inocentes, infelizmente, vão pagar por isso. Estamos colhendo os frutos do carnaval. Veja que beleza. Tudo consequência, gente, dos pecados da humanidade. Talvez se não fosse o carnaval, o vírus seria menos pior. Mas enfim. Agora a gente não pode chorar o leite derramado. É hora de clamar a Deus. É hora de rezar pedindo para Deus misericórdia, contrição, arrependimento, conversão, mudança de vida. Não pensemos nós que essa pandemia ao fim não é só uma advertência. Nossa Senhora é clara em Medjugorje, foi clara em Fátima. Nossa Senhora, na sua aparição, procure isso que eu vou dizer, em Akita, depois de mais de 40 anos, Nossa Senhora falou, a irmã Agnes, lá no Japão, em Akita. Então, esse coronavírus é só um trisquinho, é só uma pequena advertência. O salário do pecado está sendo a morte, Tiago Lopes. É uma pergunta? Sim, estou respondendo. Não sou eu que respondo isso, é o apóstolo Paulo. Claro. Por que hoje essa live está sendo uma live mais de partilha? Estou levando nós a uma reflexão, a uma partilha. Semana passada eu fiz uma live de clamor a todo momento, ou seja, eu iniciei a live com uma oração, estendi 1 hora de oração praticamente sem cessar. Mas por que agora eu estou fazendo uma partilha da palavra e nos levando à reflexão? Falei de desobediência, de obediência, de guardar a palavra, de se nós temos fé, se nós amamos a Deus, é preciso que a nossa vida de fato seja coerente com aquilo que cremos, com aquilo que amamos. É preciso romper com as obras das trevas. O padre José Augusto diz, muitas pessoas, não estou dizendo nós aqui, mas milhares de pessoas estão rezando nesse Brasil pedindo o fim da pandemia. Eu até postei isso, o padre José Augusto diz, mas se essa pandemia acabar, você vai se converter? Isso vai gerar na sua vida mudança de vida? Ou você vai voltar a beber, você vai voltar a se prostituir, você vai voltar a ir para as baladas, você vai voltar a uma vida de prazer, você vai voltar a uma vida mundana? É para isso que você quer que acabe a quarentena? É para isso que você quer que o fim da pandemia cesse? Para você voltar à sua vida de pecado novamente? Já que agora as boates estão fechadas, já que as baladas, os bares estão fechados? Vem Espírito Santo e nos convença. Vem Espírito de Deus e nos convença. Nos convença ao retorno a Deus. Ao retorno da oração do rosário diário, do santo terço diário. De confessar ao menos uma vez por mês.
de buscar a Santa Missa, de buscar adoração ao Santíssimo, de buscar uma vida com Deus e romper com a vida das trevas. O que muitas pessoas fizeram nesse período do coronavírus, de pandemia, de quarentena? Era para as nossas casas ser uma igreja doméstica. Algumas têm sido. Mas algumas têm trazido o bar, os barzinhos, as baladas para dentro de casa. Reúne-se as pessoas nas salas, liga a televisão, coloca na live ao vivo do show do artista, e ali é churrasco, bebida, live dos artistas. Mas espera aí, será que nós não entendemos? Será que nós não entendemos? Meu irmão e minha irmã, nessa hora, eu vou finalizar essa live, mas o Espírito Santo quis nos dizer, o Espírito Santo que nos falar nessa noite, de uma maneira diferente. O Espírito Santo está nos dizendo nessa noite que Deus nos ama imensamente. Que nós somos queridos, desejados, amados por Deus. Deus nos quis e nós não somos obras do acaso. Não tire a sua vida. Não diga que você não crê em Deus, que você não ama a Deus. Não desista de você mesmo, de Deus, não. O Espírito Santo te ama. O amor de Deus é derramado em nossos corações nessa noite. Mas veja, é preciso que a nossa vida seja coerente com aquilo que acreditamos. Fé é obedecer. Amar a Deus é guardar a sua palavra e os seus mandamentos. O Senhor está nos pedindo arrependimento, contrição, amadurecimento, capacidade de ouvir uma exortação. Amar a Deus a partir da obediência e guardando as suas palavras. Amar a Deus fazendo com que a nossa vida seja coerente com uma vida santa, como falamos, como andamos, como nos vestimos, como nos comportamos. Enfim, enfim e enfim. Retornar à igreja e retornar aos sacramentos da igreja. Ter a coragem de romper com aquilo que não agrada a Deus. Buscai a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, diz a palavra. Eu não sou capaz disso sozinho. Então eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu sou um pecador fraco, miserável. E eu preciso da misericórdia. Eu preciso da igreja, una, santa, católica e apostólica. Eu preciso da Santa Missa. Eu preciso dos sacramentos, da confissão, do sacerdote. Eu preciso da Eucaristia. Eu preciso de Nossa Senhora. Eu preciso da igreja. Eu preciso que o Espírito Santo venha em auxílio e socorro da minha fraqueza.
porque sozinho eu não posso. E Deus fará de você. O Senhor fará de você obra nova. Homem novo, mulher nova. O Senhor fará de você, filho e filha da igreja, una santa, católica e apostólica. Filho e filha amada de Deus. Vontade de Deus. Você é uma vontade de Deus. O Senhor fará obra de restauração na sua vida. O Senhor fará obra nova. Fará nova todas as coisas na sua vida. Fará. Porque o Espírito Santo é santo e pode. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo fará nova todas as coisas. Depois dessa pandemia, você vai proclamar as maravilhas de Deus. Depois que essa pandemia passar, que as vacinas chegarem, que os medicamentos chegarem, depois que essa pandemia for águas passadas, que esse coronavírus for só, de fato, uma gripezinha, chegará um tempo que esse coronavírus será uma gripezinha. Sabe por quê? Porque Deus suscitará uma vacina. Deus suscitará um medicamento. E aqueles que estiverem vivos contarão, proclamarão as vitórias de Deus. Mas depois que passar essa pandemia, será um tempo da colheita. Depois que passar a pandemia, será o tempo da colheita, aonde o Senhor, de fato, achará aqueles que foram os seus fiéis e aqueles que foram os infiéis. Depois que essa pandemia passar, que esse vírus passar, nós vamos proclamar a fidelidade de Deus na nossa vida. Mas veja, o Senhor sabe muito bem quem nesses tempos tem buscado e tem vivido na fidelidade. Como o irmão Simplício da Toca de Assis. Eu sou aqui de Campinas, da Arquidiocese de Campinas, onde a Toca de Assis foi fundada. Eu conheço o fundador da Toca de Assis, Padre Roberto Lettieri. O carisma da Toca de Assis, a adoração ao Santíssimo Sacramento e o cuidado pelos irmãos de rua. Ou seja, o irmão Simplício deu a vida por Jesus. Na pessoa do pobre, ele morreu pelo Covid-19. Ele contraiu o Covid-19, mas na onde? Dando a vida, na rua, cuidando dos irmãos de rua. Lá, dando alimento aos irmãos de rua, cuidando dos irmãos de rua. Ele contraiu a doença e morreu essa semana. Mas veja, ele morreu em Deus, né? Na fidelidade. Na fidelidade. O Senhor está chamando eu e você, meu irmão e minha irmã, a esse tempo de pandemia, a uma fidelidade. Ainda que essa fidelidade venha nos tirar a vida, mas o importante é a nossa fidelidade. Que nós sejamos mártires nesses tempos, tudo bem,
mas que sejamos na fidelidade. Talvez seja eu amanhã ou depois morrer pelo Covid-19, mas que o Espírito Santo me dê a graça de morrer na fidelidade. Como o irmão Simplício. Aquilo que diz o apóstolo Paulo: considero a minha vida como lixo, a fim de ganhar a Cristo. E eu quero, nesse tempo da pandemia, ganhar a Cristo. Eu fiz uma live oracional, a minha paróquia fez nesse sábado, uma noite de Pentecostes. A minha paróquia fez nessa paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui da Arquidiocese de Campinas, fez a noite de Pentecostes. E eu usei uma palavra lá que me veio agora. A palavra foi: que nós sejamos fiel ao Espírito Santo. E Deus deseja encontrar em nós fidelidade. Lembra do Evangelho que Jesus disse? Será que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Encontrará fé no coração dos homens? Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo. Olha o que o Espírito Santo está nos falando nessa noite. Será que nesse tempo de pandemia o Senhor tem encontrado fé, tem encontrado fidelidade nos corações? Oh, meu irmão e minha irmã, você é uma vontade de Deus. Eu não sei se eu ou se você vai sobreviver à pandemia, ao coronavírus. Eu não sei. Pode ser que a minha vida seja ceifada pelo Covid-19. Em nome do Senhor Jesus, que Ele livre eu e os meus. Mas se, diante do mistério do amor insondável de Deus, a minha vida ou a sua vida for ceifada pelo Covid-19, o mais importante é que permanecemos na videira. Veja agora a importância de permanecer na videira. Quem não permanece na videira, o ramo que não permanece na árvore, ele seca. Veja a importância de estarmos permanecidos a Jesus. Se a minha vida será ceifada pelo Covid-19 ou não, talvez pouco importa. Mas o importante é que o Senhor ache fé, ache fidelidade, ache obediência, ache um amor capaz que venha guardar a sua palavra no meu coração. Ou seja, fidelidade. Eu vou finalizar essa live, mas eu quero ler isso aqui. Pera lá. Michele Batista e depois Iremar Araújo. É interessante. A Michele disse aqui: eu estive trabalhando. Eu tive Covid trabalhando. Sou enfermeira. Foi cuidando, me dedicando ao próximo. Mas Jesus me curou através da minha fé.
e hoje mais do que nunca voltei novamente à minha unidade de saúde. Pois sei e sinto que estou para ajudar, para lutar pela vida dos meus irmãos. Amo o que faço. Forte isso, hein? Agora veja, e se ela tivesse morrido, né? Mas veja, ainda que tivesse morrido, veja na condição que teria morrido, né? Na fé, dando a vida. Minha irmã, você vai poder proclamar a vitória de Deus depois dessa pandemia passar. O irmão Iremar, estou indo em missão Mato Grosso. Cuidado com as onças lá, viu, irmão? Cuidado, tem muita onça naquele lugar. Vejo que fé é pular no escuro, crendo que a luz de Deus direciona e ampara. Verdade. Creio que o desafio é grande. A messe precisa de operário, místico, que exala um cheiro de Deus. Verdade. Que bonito isso que você disse. Estamos vivendo tempos difíceis e me entrego nas mãos de Deus. O lápis, o instrumento que Deus quer direcionar na história do serviço da igreja que sofre. Ô meu irmão, conte com nossas orações. Eu vou finalizar a live, gente. Eu acho que deu para entender bem o que a partilha da palavra que quis nos dizer nessa noite, né? Muito bonito, Michele, a sua partilha. O irmão Iremar Araújo. Amém. Eu vou finalizar com essa passagem que diz: Mateus capítulo 28, no versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, você nunca esteve sozinho. Você não está sozinho e jamais ficará sozinho. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações nessa noite, nesta hora. Pelo seu Espírito Santo que nos está sendo dado através da palavra. Através da partilha da palavra. Da reflexão. Compartilhe essa reflexão, essa partilha. Deus abençoe vocês, viu? Amém? Vamos consagrar nossa casa a Nossa Senhora. Faça comigo essa oração e assim nós finalizamos a live, consagrando a nossa casa a Nossa Senhora. Juntos. Vamos juntos. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. Acho que o pessoal entendeu que eu ia terminar a live e saiu e não esperou terminar a oração aqui. Mas para você que ficou, vamos dar continuidade. Eu vou finalizar de fato a live depois dessa breve oração aqui, ó. Essa aqui, ó, uma consagração a Nossa Senhora, a nossa casa. Sobretudo nesse período de pandemia.
Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como defensora e protetora desta casa. Diga o número da sua casa. A minha casa, 167. Casa dos meus pais, 332. Dignai-vos mostrar aqui em nossa casa, nesta casa, o vosso auxílio poderoso. Preservar esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra, dos demônios, de todo mal, do maligno. Peço pela minha casa 167, a casa dos meus pais 332, pela sua casa e de todas as outras calamidades que conheceis, do Covid-19, desta pandemia. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, dai-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus, e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa, que vos foi agora consagrada, entregue. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta hora meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser e a nossa casa. E porque assim somos vossa incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como filhos e propriedades vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Compartilhe essa live.